de um assunto extremamente importante e diferente do que muitas vezes a gente está atento, porém é de extrema importância. Vamos falar sobre glutonaria, obesidade, vida saudável, vida espiritual, o que uma coisa tem com a outra. Será que eu comendo muito, eu estou cometendo pecado? Tudo isso reflete na nossa vida. E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Pastora Fernanda, seja bem-vinda, meu amor, aqui na Vida FM. Bom dia! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da Vida FM. Me sinto muito honrado em poder estar aqui e agradeço realmente o convite. Para mim é uma honra. Gratidão. Que Deus abençoe a todos que estão conosco agora. Pastora, como que surgiu a ideia deste assunto, buscando a informação? Porque todos os convidados, antes de vir aqui, a gente busca primeiro a direção de Deus para ver o que ele tem a falar. Como que foi? Na verdade, Vanessa, a gente precisa estar atento aos detalhes da nossa vida, né? O diabo, ele é muito sutil, né? Ele trabalha de uma sutileza que às vezes nós não compreendemos. E uma coisa que eu tenho observado hoje dentro das igrejas, principalmente nas mulheres, uma certa estrutura emocional muito abalada, e muitas comentam sobre uma depressão, comentam de muitas dores no corpo, às vezes acha que... E observar certas coisas na vida, né, na nossa vida, começar pela minha vida e na vida das mulheres também, que muitas das vezes nem tudo é diabo, né? Nem tudo é o diabo. Muitas vezes também não é depressão. Muitas vezes o que está influenciando a minha vida e está impedindo de eu ouvir Deus é a qualidade de vida que eu optei em ter. Sendo que, na verdade, o meu foco hoje é uma alimentação desregrada, uma alimentação que não me traz nenhum tipo de qualidade, nenhum tipo de benefício. Entendendo que a Bíblia, ela nos dá um respaldo muito grande para a gente tomar muito cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo, né? Porque eu preciso entender que o nosso corpo, como diz as Escrituras, ele é templo do Espírito Santo. E se ele é o templo do Espírito Santo, o que eu estou fazendo com esse templo? Né? Como que eu estou edificando esse templo? O que eu estou dando para esse templo? Porque nós, Vanessa, a gente tem um hábito que a gente acha que pecado, isso foi nos ensinado, né? Nós colocamos pecado e temos como pecado o adultério, a prostituição, né? O roubo, nós vemos como pecado, sim, a mentira. Só que quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, a glutonaria também é pecado. Verdade. Quando nós pegamos no livro de Gálatas 5:21, que ele fala sobre as obras da carne, está lá, glutonaria. Né? E isso passa desapercebido. Por quê? Porque foi criado na nossa mente e em muitas mulheres, em muitas pessoas, que pecado é só adultério, pecado é só a mentira, pecado é o roubo, pecado é o assassinato. Só que eu preciso entender que se eu sou o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em mim, se eu sou a morada do Deus vivo, eu vou ter que prestar conta diante de Deus do meu corpo. É verdade. Eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Como um todo, né? Como um todo. Olha só, o que diz em 2 Coríntios 5:10. Ele diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal sem a direção do Espírito Santo. E eu não trato a minha ansiedade, eu não trato a minha rejeição, eu não trato os problemas que eu tenho que enfrentar e começo a usar como fuga a comida. Né, começo a praticar esse pecado de comer desordenadamente, de viver nessa prática, né? Eu começo a interromper os planos de Deus na minha vida. Por quê? Porque se Deus tinha um plano para a minha vida, de eu viver nessa terra para cumprir o propósito que Ele estabeleceu para mim para 80 anos e eu morro com 50, eu vou chegar diante de Deus e vou ter que prestar conta do que eu fiz. E o Senhor vai dizer, mas eu tinha um propósito. Atenção, é que nós vemos pessoas obesas, né, com um descontrole emocional, descontando na comida, e depois vai orar pedindo cura. Mas como, meu Deus? Eu oro pedindo cura da diabetes, mas eu não mudo a minha conduta. Eu oro pedindo para que Deus me dê saúde, só que eu não pratico uma atividade física. Eu oro para que Deus me dê saúde, mas eu continuo comendo fora do horário, comendo coisas fast food, comendo coisas que realmente não me traz nenhum tipo de benefício.
E, aliás, a questão também não é essa. Eu preciso entender que se eu quero ter sensibilidade com o Espírito Santo, eu tenho que estar realmente de estômago, muitas vezes, vazio. É verdade. É a sensibilidade. Porque se eu domino a minha carne, se eu alimento tanto a minha carne, eu não estou disponível para ouvir o Espírito, porque a carne está dominando o Espírito. Entenda bem Uma isso. coisa liga a outra. Sim, Vanessa, uma coisa liga a outra, sabe? E a gente precisa entender. E a gente vai levando a vida, deixando os dias passarem, e eu vou adquirindo enfermidades, vou adquirindo doenças, vou adquirindo situações na minha vida. Aí eu tenho que entender que eu tenho que estar disponível para o ministério, porque eu tenho um chamado, eu tenho que cumprir o meu propósito, né? Eu tenho que entender o que Deus tem ao meu respeito. Olha só. Em Colossenses 3,5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza e o apetite desordenado. Olha isso. Virada de chave, hein? O apetite desordenado. E você sabe o que acontece? As pessoas acham que isso não é pecado. É. Só que a Bíblia fala que é tão pecado como o outro, que esse pecado ele tem que ser confessado. Olha! E pecado tem nome. Eu tenho que entender isso, o pecado tem nome. Senhor, eu estou destruindo o meu corpo, eu tenho sido um glutão, eu tenho praticado glutonaria, eu tenho destruído o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e hoje eu quero te pedir perdão pelo que eu tenho feito com o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu tenho interrompido o processo de Deus na minha vida, por quê? Porque a comida ela tem se tornado idolatria para mim. Todos os meus problemas eu tenho como uma fuga a idolatria, a comida. Eu pratico uma idolatria. Então, em vez de eu correr para a presença de Deus, onde Ele é o meu refúgio, o meu socorro, bem presente na hora da angústia, não, eu corro para a geladeira. Vai resolver tudo ali. E aí você traz consequências para a sua vida. Puxa vida, gente, isso é muito sério. É muito sério e é um detalhe que as pessoas não estão atentas. Porque realmente, os frutos do Espírito, se você tem o domínio próprio, você não vai cometer essa glutonaria, porque você vai se submeter, né, e vai deixar a sua carne de lado e você vai ter um propósito e vai ter o domínio próprio. Sim. E olhar para um pudim e falar, não, eu não quero você agora. Não que eu não vá comer. Sim, a gente tem que ter um equilíbrio. Isso. Um equilíbrio. Um discernimento. Um discernimento. Romanos 14:12, ele diz assim: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Olha aí. Gente, é muito sério. Sim. A nossa saúde é uma dádiva de Deus. Eu falo isso com experiência própria porque eu trabalho dentro de um hospital, eu cuido de vidas e a maioria, gente, 80%, 85% das pessoas internadas hoje em estado grave, o que levou a ela para um leito de hospital foi a má alimentação e o sedentarismo. É sério. Muito sério. Sério. E aí, nós somos tão desatento a isso que muitas vezes nós brincamos, né, dentro da igreja e usamos um jargão assim que hoje eu tenho uma outra visão dele. A gente fala assim: crente não bebe, mas come, está pecando tanto quanto. Você está destruindo o corpo, você está destruindo o templo. Você está colocando a tua expectativa naquilo. E, na verdade, o que nós entendemos hoje, estudando como terapeuta, no comportamento alimentar, em transtorno de compulsão alimentar, nós precisamos, a primeira coisa, entender que para eu reconhecer isso em mim, eu tenho que estar disposto a ver realmente qual a situação, em qual momento da minha vida isso foi desencadeado. Olha, quer dizer... Então, tem tudo a ver, você que está nos ouvindo agora, tá? Preste atenção, preste atenção. Na verdade, esse ato de você buscar a fuga na alimentação e não praticar o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, e não cuidar do seu corpo porque você é templo do Espírito Santo, quer dizer, está ligado a emoções. Quais seriam essas emoções e como detectar quem está ouvindo? Na verdade, a gente precisa ser verdadeiro conosco mesmo e não ter medo de se enfrentar, né? Uma das causas que desenvolve um transtorno compulsivo alimentar é a rejeição, né? Você sofreu uma rejeição na sua infância, na sua adolescência, e você começa a transferir isso. Por quê? Porque quando você come, de uma certa forma, te dá um prazer, te dá um alívio.
né? Você se sente bem. Só que depois que você come, você tem um sentimento de culpa, porque você já está num quadro de obesidade, você já está num quadro de uma enfermidade, aí você lembra dos teus problemas, do teu ressentimento. Outra coisa também que acontece, hoje nós vemos isso na vida das crianças com compulsão alimentar, muitas crianças tiveram que ser desmamadas muito cedo, né? O aleitamento materno ele foi tirado muito cedo da criança, isso gerou na criança um certo trauma, então ela vai agregar a comida a suprir essa necessidade que ela teve, essa ausência que ela teve da mãe, porque a mãe teve que trabalhar, porque a mãe teve que voltar para o trabalho, e a gente não, sabe, a gente não tem ideia do que é o nosso emocional, sabe, a gente precisa entender isso, que eu preciso reconhecer o que me levou a ter um transtorno de compulsão alimentar, e eu preciso ser verdadeira comigo mesma, eu não posso mais, chega um ponto na nossa vida que não dá mais para maquiar, porque se eu continuar maquiando eu vou morrer. Eu vou interromper os planos de Deus na minha vida, por quê? Porque eu fui covarde, eu fui omissa, né? Eu não assumi realmente aquilo que eu precisava assumir, e na verdade, eu fui uma pessoa que eu procrastinei a vida inteira com medo do novo. É verdade. Com medo do novo. Exatamente. E aí a gente vive numa mídia endemoniada, né, que fala que é normal, que, né, isso é normal, que você pode ser feliz assim. Queridos, não dá. Você está matando o teu corpo. Sabe, eu falo assim que a gente tem que ter sabedoria, isso não significa que você não vai comer um pedaço de bolo, isso não significa que você não vai comer um pedaço de pudim ou comer um brigadeiro, essas coisas você pode comer, mas com moderação, deixa isso para uma ocasião assim especial, muda a tua vida, se você começar a praticar um exercício físico, as dores do teu corpo vai sumir, porque libera a endorfina, libera hormônios bons que te traz sensações boas, então você precisa aprender que você tem que se amar. A Bíblia fala assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que você quer amar os outros se você não se ama? E aí o que me chama a atenção, Vanessa, é que a gente arruma tempo para todo mundo. Eu arrumo tempo para o marido, para os filhos, para o cachorro, para o papagaio. Eu arrumo tempo para o ministério, eu arrumo tempo para o irmão da igreja. Eu arrumo tempo para tudo, para o meu sogro, para a minha sogra. Mas e o meu tempo? E o meu tempo, o que eu estou construindo para mim? O que eu estou construindo na minha saúde? Hoje, eu tenho uma qualidade de vida que eu escolhi. Você entendeu? Hoje eu treino todos os dias, eu tenho uma alimentação super regrada. Por quê? Porque eu não quero que no futuro ninguém me dê banho. Olha! Eu não quero que no futuro eu venha precisar de oxigênio para poder respirar. Eu quero ter uma velhice saudável, porque é uma promessa de Deus na minha velhice. E eu quero viver essas promessas. Eu não quero interromper essas promessas de Deus na minha vida. Não posso interromper. Então, tudo na nossa vida é escolha. Né? É escolha. E a gente é tão hipócrita. Nós somos hipócritas demais. Né? Que nós vemos alguém tatuado e muitas vezes nós falamos, mas você fez uma tatuagem, mas teu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas é a coca que você toma, abençoado? Né? E o cachorro quente que você come todo dia? E o pão com manteiga que você não larga? E teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que parar de ser hipócrita. Ter consciência, né? Ter consciência, gente. Nós precisamos ter consciência. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Né? O problema, Vanessa, é que as pessoas acham que espiritualidade tem a ver com obesidade. Né? As pessoas olham e imaginam assim que uma pastora ela tem que ser obesa, de coque, cabelo branco sem pintar, saia até no pé. Isso é o sinônimo de santidade para muitas pessoas. Uma pastora malhar, meu Deus. Uma pastora ter uma vida saudável, meu Deus, isso é um acúmulo. Né? Isso não pode. Isso é uma mentalidade arcaica. Isso, exatamente. Isso é arcaico. E eu ia falar exatamente isso. Né? Isso é o que foi ensinado. Né? Passado. Antigamente as mulheres de 30 anos, elas tinham uma aparência de 60. Porque ensinaram para elas que isso era um padrão de santidade. Exatamente. Né? E morriam cedo. Você pode ter a tua vida saudável, você pode ir para a tua academia, você pode ir para a tua caminhada, para o teu pilates e ser luz ali mesmo, porque Jesus mandou eu ser luz e sal no mundo, não é dentro da igreja.
É ali onde que eu ganho vidas para Jesus, com o meu testemunho, com a minha disciplina. É ali que eu falo que eu sou o templo do Espírito Santo, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser amado, porque ele habita em mim. É ali que eu incentivo pessoas a mudarem de vida, a seguir um propósito de vida, a se amarem, a entender que há uma esperança, que nós podemos levantar uma geração de mulheres dentro da igreja que se ama, que tem realmente amor pela obra. Então, se eu amo a obra, se eu quero ser usada por Deus, então o que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Exato. Eu vou estar sempre pronta para que Deus venha me usar. Isso mesmo. Eu vou estar com o meu físico pronto, saudável. Eu tenho que suportar a glória de Deus, então eu tenho que estar saudável para suportar a glória de Deus que vem sobre a minha vida. Né? Isso é muito sério, gente. Nós precisamos refletir, nós precisamos mudar o nosso conceito, nós precisamos mudar, nós precisamos realmente viver uma metanoia, nós precisamos viver uma conversão, né? Uma conversão de vida. Uma mentalidade atualizada, renovada, né? Trazer a existência e, com certeza, renovar. Né? Não é mudar o significado da palavra de Deus, não é isso. É você saber trazer para a sua realidade aquilo que te faz bem, como a vida, como a saúde, por exemplo. Tantas preocupações. E uma coisa me chama a atenção também, muitas vezes a gente acha que na igreja passada, aquela visão assim, que o pastor tem que ter uma vida humilde, andar com um carro velho, não que não seja isso, gente, cada um tem o seu, pelo amor de Deus, eu quero que você me entenda no nível espiritual que eu tô passando. Nós temos que viver o melhor dessa terra, né? Dentro da palavra, não é isso, pastor? Sim, nós temos que viver o melhor dessa terra, e só que nós temos que entender que hoje, nessa terra, o melhor que nós temos, além da presença de Deus, porque hoje isso tá em extinção, né? A pessoa ter a presença de Deus na vida dela, por causa das condutas que ela escolhe, né? E nós temos a nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, que o Senhor nos deu. Isso é uma dádiva de Deus, gente. Isso é um presente de Deus para as nossas vidas. Sabe, Vanessa, é tão gostoso você poder dobrar os teus joelhos e agradecer a Deus. Senhor, eu respiro sem ajuda de aparelho. É verdade. Senhor, os meus olhos enxergam. Senhor, o meu intestino funciona perfeitamente, porque eu como direito. Eu não preciso usar uma bolsa de colostomia, né? Eu não preciso tomar medicações controladas para problemas cardíacos, porque eu pratico atividade física, eu cuido do meu corpo, a minha circulação é boa. Né? Eu tenho uma deglutição boa, eu consigo mastigar perfeitamente, eu não estou com uma sonda no meu nariz recebendo alimento. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar do que Deus tem nos dado. Sabe? Olha só que interessante. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o nosso espírito, alma e corpo. Ou seja, queridos, ter as nossas necessidades supridas é viver bem em todas as áreas da nossa vida. É verdade. Não adianta eu só ter a minha vida financeira suprida, mas a minha saúde está um caos. Não adianta eu ter a minha saúde suprida, só que a minha alma, ela está desesperada porque ela não tem paz. Ou seja, querido, se eu não viver na plenitude dessa tricotomia que é corpo, alma e espírito, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos supre em todas as coisas. Ele nos supre. Só que eu tenho que fazer a minha parte, Vanessa. Deus não vai vir aqui numa academia para mim. Deus não vai vir aqui bater na minha mão quando eu pego uma coisa errada para comer. Numa hora errada. Numa hora errada. Ô, queridos, quantas pessoas no meio da noite perdem o sono e vai para a geladeira? É verdade. A pessoa come sem ter fome, come pelo prazer, pela ansiedade de comer. E aí depois ela vai chorar porque vem a culpa. Pastora, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre esse peso, né? Que na verdade é espiritual. Tem toda a ligação espiritual. Fique ligadinho, eu volto já já. 6h31, continuando o Café com Vida. Hoje eu converso com a pastora Fernanda, pastora da Unção e Adoração. Além de pastora, ela também trabalha e atua na área da saúde e está concluindo o seu curso de terapeuta.
falando sobre as emoções. Comer demais, em excesso. Vida jejuada. Se eu quero ter uma vida com Deus de verdade, se eu quero sair desse raso, se eu quero realmente ir para águas mais profundas, se eu quero deixar de ser religiosa e querer realmente servir a Deus como Ele merece ser servido, eu vou ter que fazer algumas renúncias na minha vida. Vamos lá. Olha como que a questão da comida, tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Adão pecou por quê? Comeu. A ordem era para ele não comer. Aí ele resolveu comer. Ele pecou. E por causa disso ele entregou o domínio que era nosso nas mãos do diabo. Sim. E aí, louvado seja o nome do nosso Deus, que veio Jesus, a graça abundante para nos resgatar, para nos tirar desse domínio. Amém. E aí Jesus foi levado no deserto. Jesus venceu o diabo no deserto por quê? Não comeu, jejuou. Olha aí, tá vendo? Gente, é muito sério. É muito sério isso. Nós precisamos entender o poder do jejum. É uma área que a gente precisa desmistificar a questão do jejum. Sabe? A gente precisa entender o poder do jejum. Eu preciso viver uma vida jejuada. Se eu quero ter direção do Espírito Santo na minha vida, se eu quero ter a sensibilidade de ouvir. Só que tem coisas na nossa vida, Vanessa, que para chegar nesse ponto, eu tenho que cor que você tem. Aquela situação que você não consegue perdoar. E aí, você é crente, você é uma pessoa religiosa, né? Você sabe que se você prostituir é pecado. Você sabe que se você adulterar é pecado. Você sabe que tantas outras coisas é pecado. Aí você vai aonde? Na comida. Aí você vai se deliciar na comida. Por quê? Porque isso vai te trazer um certo nível de paz momentaneamente. Só que de repente você fala assim, nossa, eu me enquadro em tudo isso. Hoje eu vivo esse transtorno de compulsão alimentar. Eu como fora de hora, eu como sem ter fome, eu como porque eu preciso mastigar alguma coisa, eu como quando eu estou irritada, eu como em todos os momentos da minha vida. Acordo de noite, de madrugada para comer. O tempo todo. O tempo todo. Aí, o que acontece? Quando você cria esse mau hábito, porque isso é um mau hábito, você está impedindo do Espírito Santo manifestar na sua vida. Por quê? Porque a tua carne está muito nutrida. Sabe? A tua carne diante de Deus tem tudo a ver com o jejum. Se humilhar diante de Deus, quando você pega na história do povo passado, na Bíblia, no Antigo Testamento, quando eles falavam assim, que eles iam se humilhar perante Deus, eles estavam se referindo à alimentação, eles iam deixar de comer. Quando eles falam, eu me humilhei diante de Deus, eles estão se referindo à alimentação, a ficar sem comer. Porque, querido, nada mais é complicado do que ficar sem comer. Principalmente para quem ainda tem esse hábito de comer tanto. Sabe? Te irrita, te dá dor de cabeça. Você quer matar meio mundo quando você não come. Tem tantas pessoas que ficam tão irritadas porque não come. Mas esse é o propósito. É vir para fora o que está na tua carne. Para que você seja dominado pelo Espírito. É aí que você vê o quanto você precisa matar a tua carne. É o quanto que nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo. Querido, e não tem jeito. Todo vício, toda compulsão na questão espiritual vai ser tratado. Nós precisamos, queridos, entender e enfrentar a nossa realidade. O que nós não podemos é continuar da mesma maneira. Por quê? Porque nós vamos prestar conta diante de Deus. Né? Nós vamos prestar conta. Olha só, Lucas 21:34, Jesus está falando isso sobre o sermão da disciplina. E ele fala assim, e olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Olha aí. Olha só como é sério. Por que no coração? Porque no coração é onde nós construímos nossos ídolos. O coração, queridos, o nosso coração é um altar de ídolos. Então o Senhor fala isso claramente, para que o coração não se carregue de glutonaria. A comida sendo mais importante para mim. A verdade é que nós precisamos entender o quê? Se eu estou a um Deus para mim, Vanessa, e o meu Deus é a comida. Olha, isso é muito sério. Aí eu construo um altar.
Olha só como é uma questão cultural que nós precisamos analisar, que tem sutileza do diabo. Em tudo que a gente se reúne para fazer, se reúne numa mesa de comida. É verdade. Vai todo mundo pra cozinha. Vai todo mundo para a cozinha. Você vai para uma reunião, comida. Você vai tratar de qualquer assunto, no final das contas é comida. E vou falar mais, às vezes para promover um evento e chamar, atrair as pessoas, tem que ter comida. E aí você vem dizer para mim que isso não é idolatria? E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus, assim como a glutonaria. O que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Ô queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você está indo para o inferno. Dentro da igreja, orando em línguas e matando o corpo que é o templo do Espírito Santo, no qual você vai prestar conta com Deus. É sobre isso. É bem isso. Eu acho que chega um momento na nossa vida que a gente precisa rever os nossos conceitos. Sim. Sabe? Olhar para dentro de você. Olhar para a tua saúde. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer uma academia. Caminhada é de graça. É verdade. Caminhada é de graça. Tem muitos exercícios hoje, queridos. Use a internet como uma coisa benéfica. É. Pelo amor de Deus, para de assistir fuxico gospel que não te edifica, só exalta o diabo. Né? E começa a pegar um exercício físico e pratica na tua casa, lá na parede da tua casa, pilates na parede. É. Né? Começa, tira um tempo para você. Isso mesmo. Né? Tira lá as coisas, o carboidrato, faz um propósito com Deus. Sabe? Tira todas essas coisas que matam você. Faça um jejum parcial, né? Intermitente. Intermitente? Não conhecia esse. Jejum intermitente, Vanessa. Não conhecia. O jejum intermitente do dia a 1h da tarde. Só aí você já ficou 16 horas sem comer. E o teu corpo, para reparar as células, para te dar saúde, para matar as células cancerígenas que o açúcar que você come alimenta ela, você precisa estar no mínimo 14 horas de jejum. Olha. Por quê? Porque o que alimenta as células cancerígenas são o açúcar. Meu Deus. O que faz você engordar é os seus picos de insulina e a tua diabetes. Quando você se alimenta o tempo todo, você está mandando pico de insulina o tempo inteiro para o teu corpo, para o teu pâncreas, para o teu fígado, e ele trabalha compulsivamente sem parar. Meu Deus. A partir de 4 horas de jejum, o seu pico de insulina começa a cair. O teu organismo, o teu pâncreas começa a estabilizar sem produzir insulina. Olha. E você começa a reparar tuas células digestórias. E aí você começa a colher o benefício. Eu tenho meu tempo de oração, eu tenho meu tempo de leitura bíblica, né? Por quê? Porque eu decidi viver uma vida jejuada. Sim, sim. Né? Tem pessoas que fazem jejum de um dia, de 2 dias. Gente, o jejum ele é benéfico tanto para o espírito como para o corpo. Entenda bem. Qualquer jejum que você for fazer, até mesmo numa questão de ordem espiritual, que nós precisamos criar o hábito de fazer, de praticar, porque o jejum ele mata a nossa carne, nós precisamos disso. Você precisa entender que ao mesmo tempo que você está mexendo no mundo espiritual, você está cuidando da tua saúde. Ou seja, você está fazendo uma junção de bênçãos para a tua vida. Sim. É fácil, pastora? Não. É gostoso? Não. Mas nós precisamos ter uma disciplina espiritual. E se faz necessário. Se faz necessário. E depois, queridos, você acostuma. Depois se torna um hábito tão gostoso. Eu falo assim que a prática do jejum intermitente ele é um estilo de vida. É um estilo de vida que só vai te trazer benefícios. A sua diabetes vai deixar de existir. A sua pressão alta vai deixar de existir. O seu colesterol vai deixar de existir. Sim. Né? A gordura no fígado vai deixar de existir. O tumor que você tem no útero vai deixar de existir, porque eu sou testemunha disso, porque eu fui curada por causa dessas práticas. Eu fui curada. Era esse mês que eu estava numa cirurgia tirando o útero. Olha. E em janeiro, quando eu fui diagnosticada com isso, né, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um voto com Deus e mudei radicalmente a minha vida. Porque até no entanto eu ia meia boca. Né? A gente vai ali, escorrega aqui, vai lá. Só que eu fiz um propósito com Deus de mudar realmente a minha vida. E fui para a oração, Vanessa. Sim. Ou seja, eu pedi para Deus me curar, só que eu tive que fazer a minha parte. Isso! Eu fiz a minha parte. E eu entrei em oração, emagreci 16 quilos.
tive as dores que eu sentia, os sintomas de depressão que eu sentia, as articulações, as inflamações cessaram. Olha aí. O meu, doutora, você está me dando esse diagnóstico, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, vai me curar. Ela disse, eu nunca vi isso. Eu falei, pois vai ver. Oh, glória! Vai ver. E o mês passado eu cheguei nela, orei, clamei ao Senhor, disse ao Senhor, né, fiz um propósito de mudança de vida. E o mês passado eu fui. A hora que ela me viu, ela assustou. Ela falou, nossa, você mudou, parece outra pessoa e tal. Eu contei pra ela. Ela falou, e você melhorou? Eu falei, melhorei, não tenho mais dor, não tenho mais sintomas, não tenho mais nada, meu ciclo voltou, tá tudo bem. Ela falou assim, então vamos fazer uma ultrassom pra gente agendar a tua cirurgia. Eu falei, vamos. Vamos. Bora lá. Gente, a hora que eu deitei na maca, que eu fui fazer uma ultrassom endovaginal, eu queria que vocês vissem a cara da médica. Ela ficou branca da cor da parede. Ela regalou 2 olhos, assim, parecia que ela estava vendo fantasma. Ela falou, o que você fez? Eu falei, por que, doutora? O teu útero é outro. Parece o útero de uma adolescente. Olha. Você fez essa cirurgia com alguém? Eu falei, lógico que não. Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso. Na minha história como médica, eu nunca vi isso. Eu falei para ela, eu te disse que o Deus que eu servia era poderoso para me curar. E ela? Ela ficou assim, de boca aberta. Ela falou, eu vou anotar isso nos meus autos, nos meus relatórios. Eu estou passada. E foi tão engraçado, gente. Que na hora da ultrassom, ela falava, mas peraí, deixa eu ver debaixo do ovário. Peraí, deixa eu olhar desse outro lado aqui. Ela queria mas peraí, deixa eu ver realmente. Eu falei, doutora, não tem, eu fui curada. Tá vendo? Eu fui curada, mas por quê, gente? Primeiro, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um voto com Deus. E Deus é Deus de pactos. Deus é Deus de propósito. Sim. E mudei a minha vida. Minha alimentação. Comecei a praticar atividade física. Mudei. Simplesmente mudei. E hoje eu vivo a melhor fase da minha vida. Exatamente. Eu estou com 48 anos. E me sinto com 20. Você entendeu? Então tenho disposição. Estou pronta para aquilo que Deus tem para mim. Amém. Eu quero viver cada promessa. Eu falo assim, as minhas orações essa madrugada eu estava orando, estava falando com Deus. Deus, tudo aquilo que o Senhor escreveu no teu livro ao meu respeito. Eu quero viver cada um deles. Amém, amém. E eu declaro, Senhor, que nenhum dos teus planos serão abortados na minha vida. Amém. Mas eu tenho que estar disposta. É verdade. A viver tudo isso. Gente, a pastora Fernanda, ela tem um testemunho de vida muito forte. Qualquer dia ela vai voltar para falar, tá? Ela está aqui, ela é uma... eu falo que ela é um legado de Deus, porque ela tem um testemunho muito forte, mas muito impactante, tá? Que tem dentro a área do homossexualismo. E é sobre esse assunto que a gente volta numa outra oportunidade, onde você foi tratada, curada, enfim, falando sobre a questão de maldições hereditárias. Tá? Tem tudo a ver com oração, aquilo que Deus te direcionar pra gente encerrar a participação, porque se for pra falar, gente, tem muito assunto pra falar, mas nós temos tempo aqui e se faz necessário também nós termos essa ordem. Amém. Eu agradeço a oportunidade, Vanessa, e a palavra que eu quero deixar para vocês é: ame ao Senhor de todo o coração. Queridos, pode nos faltar qualquer coisa, mas que não nos falte a presença. Pode faltar qualquer coisa na nossa vida, mas que não nos falte o Espírito Santo. Amém. Hoje eu entendo que deve recomeçar. Senhor, Tu és Deus de recomeço. O Senhor é Deus que recomeça quantas vezes for necessário, porque o Senhor não desiste de nós. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa a idolatria da comida, perdoa a glutonaria que praticamos, tenha misericórdia de nós, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa a partir de hoje nos ajudar a ter domínio próprio e viver uma vida que o Senhor quer que vivamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim seja. Está ligado. Amém. Pastora, beijo no coração. Deus abençoe. Obrigada. E até uma próxima, com certeza. Com certeza. Deus abençoe. 10h50.